noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia na primeira carta de Coríntios, no capítulo de número 7. E nós vamos ler a partir do verso de número 29. Perdão, 1 Coríntios capítulo 7. Eu coloquei o que aí? Perdão, 1 Coríntios 7, 29. Amém. Primeira carta de Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 29, diz assim: o que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. E os que estão felizes como se não estivessem. E os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e em como agradar a sua mulher. Está dividido, portanto, a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar ao marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Feche os teus olhos. Espírito do Senhor, tens liberdade para agir em nosso meio. Voltamos o nosso coração e o nosso espírito ao trono da tua graça, porque sabemos que um caminho nos foi aberto e sabemos que há uma expectativa do céu em falar ao nosso coração, e sabemos que o Espírito Santo já se prepara para gerar dentro do nosso interior o entendimento de fé que a palavra nos trará. Acampa os teus anjos guerreiros aqui neste lugar. Toda obra maligna, toda presença satânica, tudo aquilo que vem para distrair, tudo aquilo que vem para desfocar, tudo aquilo que vem para perturbar, lança por terra. Derrama uma unção especial, porque nós queremos ouvir a tua voz, porque a tua voz é melhor do que todas as coisas. Saber e o conhecer do Senhor é o que verdadeiramente nos completa. Fica conosco, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito do Senhor. Você pode se assentar. Aqui o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muitos problemas, era uma igreja que apresentava muitas questões, uma igreja presa em muitas picuinhas. E Paulo, ele começa dizendo sobre o tempo, a necessidade que a igreja tem de ter uma percepção adequada sobre o tempo em que nós estamos vivendo. O que é perceber o tempo da maneira correta? É saber que é-nos dado um tempo, né? Para cada pessoa é dado uma fração de tempo, e nesta fração de tempo que nos é dada,
permitir que o céu construa em nós a eternidade. E o Espírito Santo, ele vem selar esta eternidade que o Senhor quer que seja construída em nós. Então, quando Paulo diz assim, olha, eu quero que vocês prestem atenção no tempo, é porque esta igreja era uma igreja que se achava muito bem colocada, era uma igreja que se achava muito segura, uma igreja que tinha uma boa opinião sobre si, uma igreja saciada. Isso. Paulo aqui está falando a respeito da saciedade da igreja. E Paulo, então, leva a igreja a se fazer essa pergunta: você está saciado? Como é que você tem vivido? Quais são as faltas que você sente? Então, Paulo quis mostrar para aquela igreja que a igreja, embora ela se sentisse saciada, estava desperdiçando um tempo em que haveria de tomar sérias decisões. Você encontrou Jesus? Foi salvo por Jesus? Então é tempo de você tomar decisões. Mas as decisões que você precisa tomar, precisa se comunicar em primeiro lugar com a eternidade. E aqui Paulo não está falando de viver uma vida terrena negligente. Eu quero já mostrar isso para você na primeira carta que ele escreve à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 11, que a gente precisa entender o que é que Paulo de fato está querendo comunicar para a igreja. E ele diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Parece contradição, mas não é. Cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos. Percebe que Paulo, ele não está induzindo ninguém a não estudar, a não se formar, a não construir uma vida financeira adequada, a não construir uma família adequada. Não é contra isso que ele está falando. Aí ele vai dizendo assim no 12: a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então você veja que Paulo, ele ensinava a igreja a estudar adequadamente, trabalhar adequadamente, estruturar a casa, cuidar dos negócios, cuidar da vida, para que aqueles que não são da fé não tenham o que nos reprovar. Mas o que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios é que nós precisamos de cuidar de todas estas coisas, mas nenhuma destas coisas diz que nós verdadeiramente estamos bem. Como assim, pastora? Paulo está dizendo que o tempo que nos foi dado tem como meta principal que alcancemos as riquezas de Deus, que alcancemos a estrutura do reino invisível de Deus, que venhamos ter o nosso nome escrito no livro da eternidade de Deus, aqui onde estão listados aqueles que viverão para sempre. E aí, lá em Carta aos Coríntios, embora ele fala a respeito de que é melhor não casar, mas ele também fala que cada um tem uma vocação. Então ele está dizendo não case. Ele está dizendo assim, você precisa saber qual é a tua vocação. Você tem vocação para casar? Você tem vocação para não casar? Agora, se você tem vocação para casar, aí eu volto lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 29, aonde ele vai dizendo assim, o que eu quero dizer que o tempo é pouco. Peraí, que tempo que é pouco?
o tempo linear, tempo grego, o tempo como nós o conhecemos. Aqui ele está falando da eminente volta do Senhor Jesus. E ele diz assim: e de agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. O que ele está querendo dizer? Ele está falando que a sua dependência não pode ser em nada. Você não pode ser dependente de nada para ser um servo de Deus que frutifique na palavra e no Espírito. Nada pode te atrapalhar. É isso que Paulo está dizendo. Nada pode roubar o seu foco. É muito bom viver uma vida familiar, mas a vida familiar, por melhor que seja, ela não pode te impedir que você venha cuidar dos interesses de Deus, que são os seus interesses. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você não pode depender da sua família. A sua família precisa depender de você. A sua família precisa depender da água pura que jorra da fonte eterna, que flui do seu interior. Como é que você tem que olhar para a sua família? A minha família precisa de mim, mas não precisa só das minhas mãos, não precisa só do meu servilismo, do meu utilitarismo, não precisa só do meu trabalho. A minha família precisa de uma água limpa, de uma água eterna. E eu só terei essa água limpa, eu só terei essa água eterna se eu administrar as coisas da maneira correta. É sobre isso que Paulo fala. Ele diz assim: aqueles que choram como se não chorassem. O que é isso? Parece que Paulo vai nas nossas terapias. Sem vitimismo. Você sofreu? Tem um tempo para você sofrer, tem um tempo para você falar do que te aconteceu. Você precisa trazer o seu coração, o seu passado. Você precisa pedir o Espírito Santo para te ajudar a falar das coisas que te afligiram, derramar de maneira adequada a sua alma perante o Senhor, para você não ficar fixado naquilo. Por quê? Porque pouco tempo te resta. Ele fala assim: olha, pouco tempo resta para os ímpios, pouco tempo resta para o céu. Ele está dizendo: pouco tempo resta para mim, pouco tempo resta para você. Porque não é a obra apenas que depende de mim, eu dependo de fazer a obra para conhecer o que é que Deus quer comigo. A igreja precisa entender isso. Obedecer a Deus em primeiro lugar é uma necessidade vital em se tratando da tua eternidade. E ele diz assim: aqueles que choram como se não chorassem, os que são felizes como se não estivessem. Como assim? O que é que te fascina? Olha, nada pode impedir você de ter horário de oração, horário de meditação na palavra. Nada pode impedir você de atender aquilo que o Espírito Santo te orienta. Ele diz assim: e aqueles que compram algo como se nada tivessem. Ou seja, e nós não temos nada mesmo. Ainda bem que a gente já sabe, né? Nem a tua alma é sua, Jesus já comprou ela. Glória a Deus. Então, a compreensão da mordomia. Mas lá em Apocalipse, no capítulo de número 3, no verso de número 14, Paulo fala para uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que tem uma ótica sobre a maneira com que ela está vivendo no tempo completamente errada, né? E aí a gente vai encontrar João escrevendo assim para a igreja: ao anjo da igreja em Laodiceia. Ele se reporta ao pastor da igreja: escrevam, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano de toda a criação.
Quando você vai para as cartas apocalípticas, para cada igreja, Jesus se apresenta de uma forma. E a maneira com a qual ele se apresenta toca diretamente no calo e na ferida dos equívocos que aquela igreja está tendo a respeito da identidade dele e a respeito da missão que ele tem para ela e a respeito dela enquanto serva dele. E aí Jesus se apresenta para esta igreja como a testemunha fiel e verdadeira, né? O soberano da criação de Deus. E aí no 15 ele já começa a falar de como a igreja se via nessa fração de tempo que nos é dada, né? Ele diz assim: eu conheço as suas obras. A igreja também conhecia. A igreja conhecia, a igreja tinha uma avaliação sobre as suas obras. Perceba que não é igual a daquele que é a testemunha fiel, aquele que é o amém, e aquele que é o soberano da criação. Ó, eu sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Quando ele diz frio e quente, está dizendo assim: eu sei que você não é definido. E aí a gente começa a ter um problema. Porque se tem uma coisa que Deus é um Deus de definição. Jesus disse assim: seja a palavra do servo do Senhor, sim, sim, não, não. E o que passa disso é do diabo. Ó, eu sei que você não é crente, você não é do sim, mas você também não é do não. Você não é um ímpio, mas você também não é um crente. Então como é que essa igreja estava vivendo? Levando, deixa o barco correr, deixa a vida me levar. E ele diz assim: assim porque você não é morno e nem frio, assim porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é uma coisa interessante, porque João, ele escreve, né, Jesus Cristo diz que aquele que crê no Filho de Deus, é aquele que tem os mandamentos, é aquele que guarda os mandamentos, ele está em Deus, está dentro de Deus, e Deus está dentro dele. O Pai e o Filho estão dentro dele, e ele está dentro do Pai e dentro do Filho. É isso que Jesus diz, e João registra. E ele está dizendo para essa igreja que porque essa igreja não é ímpia de uma vez, e essa igreja não é crente, obediente, serva, então essa igreja estava tendo características confusas. E Deus, ele não é um Deus de confusão. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Você conhece gente confusa? Já conviveu com gente confusa? É um problema, não é? Porque o confuso, como ele é confuso, ele acaba confundindo a gente também. Chega uma hora que você se perde, você não sabe. Não, peraí, ele sabe ou ele não sabe? Ele é ou ele não é? Ele tem consciência ou ele não tem? Confuso? Não, ele fez não querendo fazer. Queria fazer, mas não fez. Mas a igreja não tinha essa visão sobre ela. E Jesus disse, ó. E ele dá um recado tão sério, que ele fala assim: eu estou a ponto. Ou seja, mais um pouquinho, se vocês não mudarem, eu vou tirar vocês de dentro de mim. E aí vocês vão ficar com quem vocês estão escolhendo. E aí diz assim, no 17, você diz, agora vem como a igreja se vira. Primeiro, ele se apresenta como a testemunha, o amém. Sabe o que é o amém? O amém é aquele que é a razão de tudo que a igreja é e que a igreja tem. Ó, o que você é? Você é porque por minha causa. O que você tem? Você tem porque eu te dei. Para onde você vai? Eu fui te preparar um lugar. Aí, olha, quando ele diz assim, eu sou o amém. Eu sou a testemunha fiel. Ó, eu sou eu.
que trouxe para vocês a revelação da vontade do Pai. Eu trouxe a luz. Eu trouxe a verdade. Eu revelei o que são as coisas para vocês. Mas eu também é que vi o trabalho que a verdade fez em vocês, a salvação que a verdade operou em vocês, e eu levo para o Pai. Isso é que é a testemunha fiel. Quem é o Pai que Ele quer para que Ele te criou? Te fiz saber. Testemunha. Falei tal qual. Você entendeu? Esta palavra, Ele mesmo disse, né? E conhecereis a verdade, vos libertará. Ó, eu sou a testemunha da libertação, da opção pela verdade, da vida guiada na verdade que você está vivendo. É Ele que testemunha de nós a respeito do Pai. Agora, a ótica da igreja. Você diz, a igreja que se via assim: eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Ai, meu Deus, eu estou rico, eu adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Ai, ai. Qual a sua ótica sobre o seu relacionamento com Deus? Qual a sua avaliação? Se você tivesse um termômetro para medir a sua vida espiritual e fosse de 0 a 10, qual seria a sua temperatura? 5? Morro. Morro. É interessante. Eu gosto de uma outra tradução que diz assim: tu és desgraçado, miserável. Uma palavra que muita gente não gosta de falar. Os antigos falavam ingraça, qualquer, mas menos desgraça. Tinha medo da palavra. Já a palavra por si atrai a maldição. Mas você sabe o que é desgraçado? Jesus chama a igreja de desgraçado. Sabe aonde? Ó, não reconhece, porém. A pessoa que ela está vivendo através da graça, ela reconhece quem é Jesus. Ela reconhece quem é que tem. Ela reconhece quem é que é. Ela reconhece quem ela era. Ela reconhece a sua condição. Ela reconhece a obra que foi feita nela. Ela reconhece. Ela não é abduzida, alienada. Não, ela reconhece. Aquele que está dentro da igreja e não reconhece quem ele este foi atingido pela mornidão da religião. E todo o conceito que ele tem é formado por ele mesmo. Então, eu sou rico. É uma inversão de valores, né? Por quê? Quem é rico? Por isso que ele se apresenta como o princípio da criação de Deus. Porque dele, por ele, para ele. João também gosta de dizer, né, ele registra logo no capítulo 1 do seu evangelho: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus desde o princípio. Por ele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que foi feito se faria. Porque tudo culmina nele. Ele é a razão do existir de tudo. Ele é que sustenta tudo que existe. Para ele tudo que existe converge.
A igreja não tinha ele. A igreja não reconhecia ele. E a igreja fez uma confusão tão grande, porque Laodiceia era um grande centro urbano. Laodiceia era uma cidade que conhecia pelas suas muralhas muito grandes, né? Quanto mais protegida uma cidade, mais rica, mais segura. Laodiceia era chamada de a Nova Roma, era uma cidade que competia com a cidade de Roma, a capital do mundo. A igreja que estava lá, ela tinha acesso às melhores tecnologias, era uma igreja rica e era uma igreja financeiramente abastada. Agora, qual é o grande equívoco que esta igreja fez? Jesus contou uma parábola. Ele disse que um homem tinha plantado uma grande vinha, e para guardar a sua plantação, ele teve que duplicar os seus celeiros, construir mais celeiros. E quando ele lotou todos os celeiros, ele disse assim: descansa, ó minha alma, arregala-te, ó minha alma, tenha prazer, ó minha alma, alegra-te, ó minha alma. E qual foi a confusão que esse louco, que Lucas registra, fez segundo a parábola de Jesus? Ele usou categorias financeiras para trazer qualquer tipo de sentido, satisfação para a alma. O dinheiro, ele traz muita coisa, se você souber usá-lo, boa, mas para o corpo. Para a alma, o dinheiro, ele não traz nada. E se você não souber tê-lo, ele ainda te representa um perigo. Porque Jesus não comparou nada material ao demônio, mas ele comparou o dinheiro a Mamon. Ele comparou o dinheiro ao próprio diabo, de tão perigoso que ele é. Mas o problema não é ter o dinheiro. O problema é o dinheiro trazer saciedade para a sua alma. É você achar que porque você está bem financeiramente, você está bem com Deus. E o que é riqueza? Quem são os ricos para Deus? Você já se fez essa pergunta? Que Jesus aqui deixa muito claro que Laodiceia era pobre, desgraçada, miserável. Porque há uma diferença, né? Porque pobreza é estado. Hoje o pobre pode ficar rico. Não, é um estado. Agora, a miséria é uma condição do ser. Qual é a diferença do pobre para o miserável? O pobre está pobre, batalhando para superar a pobreza. O miserável se adaptou à pobreza e se define por ela. O miserável não é que ele não tem as coisas, ele se define por não ter, ele não acredita que possa ter, ele não consegue ter. Esse é o miserável. A igreja achava que ela era rica a ponto de não precisar de nada. E Jesus disse assim: você é pobre, você é miserável, né? Digno de dó, né? Cego e não sabe nem que você está nu. Então, se riqueza financeira não é riqueza espiritual, Deus não considera o rico financeiro por ter dinheiro rico espiritual. Vamos lá, quem são os ricos para Deus afinal? O rico para Deus é aquele que sofre a ação da palavra e do Espírito Santo dentro da alma. Quando você lê Gálatas 5, que eu não vou ler por causa da hora, você tem lá as 7 frutificações do Espírito Santo de Deus. E que a palavra frutificada na tua decisão, no teu esforço, na tua fé, na tua busca, faz com que você adquira através das dificuldades que você passa na vida, através das alegrias que você passa na vida. Alegria, paz,
paciência, perseverança, domínio próprio, mansidão, bondade. Você tem conseguido isso? Já passamos pela virada do ano, aqui nessa igreja. O Yom Kippur ficou para trás há uma semana. E estamos iniciando a virada do ano, né, pelo calendário gregoriano, que a maioria do mundo, né, comemora. Vamos lá. De 31 de dezembro de 2022 até agora, o quão mais paciente você está, mais bondoso você está, o quão mais alegre você está, o quanto mais de paz você conquistou. Tá. Mas Jesus também falou de outros tipos de riqueza. Ele falou que aquele que perdoa. Você perdoa? O seu perdão eu perdoo, porém. Tem um porém no seu perdão? Porque perdão não pode ter porém. Perdão é perdão. Acabou. Você perdoa? Pastora, perdoar é esquecer? Não, estou falando de amnésia. A menos que seja Manassés. Pode acontecer. Mas, mesmo que você não se esqueça, você se lembra sem dor. E aquele evento, ele não te influencia em nada. Você é livre, sua alma é livre. Você passou pelo que você passou, te fizeram o que te fizeram, você perdeu o que você perdeu, mas você não ficou descaracterizado. Você não morreu junto com nenhum morto. Que dependendo da pessoa que morre, se a gente não tiver uma construção do espírito, eu vou falar de mim, né? Eu perdi a minha mãe, eu já era adulta, né? Meu pai tinha 14 anos, minha mãe já era adulta, mas foi um baque muito grande, porque eu não esperava. Minha mãe não pegava, ela não tinha nem resfriado. E ela me liga num domingo de Santa Ceia, né, como de hoje, e ela diz assim: eu tô passando mal, tô com um cansaço, meu braço tá doendo, nananã. E como ela tinha carregado muita bolsa pesada no dia anterior, eu falei: mãe, deve ser muscular. Ela disse assim: fulano de tal, era uma enfermeira, falou que já tomei um Dorflex. Eu desligo o telefone e meu irmão me liga: olha, ela desmaiou, estamos levando para o hospital, enfim. Ela faleceu às 23 horas e 45 minutos daquele mesmo domingo. Um infarto que lesionou 75% do coração. Os médicos não tiveram o que fazer e Deus não quis intervir. Tá? E quando você perde uma mãe, né, como a minha, que eu aprendi a ser boa com a minha mãe era uma pessoa boa. Eu aprendi ética com a minha mãe era ética. Eu aprendi a não desistir por nada por causa da minha mãe. A minha mãe não desistia por nada. A minha mãe, ela não perdia velocidade de nada. Nada inibia ela. E ela não tinha aquela cara vitimista, aquela cara de quem está sofrendo, que ninguém me acode, ninguém me reconhece. Eu aprendi resiliência com Maria Ferreira, minha mãe. A pessoa mais bondosa que eu já vi nessa terra. Ela era uma pessoa verdadeiramente humilde. Ela não se sentia melhor que ninguém. Muito presente, ela ia na minha casa todos os dias. E aí eu fui falar com Deus. E eu fui falando com Deus. E como é que eu ia viver? Eu jamais seria a mesma Cris. Eu nunca seria a mesma Cris. Só que quando eu estava caminhando para sepultá-la, e a minha mãe, ela era meio fóbica, ela não gostava de lugar apertado, de lugar fechado. E eu pensei assim: meu Deus, ela vai ficar trancada nessa caixa, nesse buraco. E sabe quando seus pensamentos começam sai da realidade? Você não processa que o corpo não sente. O Espírito Santo disse assim: Cris, hello, ela não está aí. Cris, hello, ela está comigo.
Você tem um lugar melhor para ela? Mas quando você escuta Deus falar, Ele te dá recurso. Você se desliga, que eu me desliguei. Doei todas as roupas, guardei as fotografias. Eu sei que ela não está mais aqui neste plano, mas eu não me desconfigurei, eu não perdi a alegria que eu tinha, eu não deixei de ser quem eu era. Sabe? Quando Paulo fala assim, sofrendo como se não sofresse, a gente poderia dizer, perdendo como se não perdesse. Porque você não tem apego demasiado em nada. O seu apego é a Ele. O seu apego é nele. Né? Então, ele vai dizendo assim, você é pobre, você perdoa? Você vira outra face? Anda a segunda milha? Peraí, eu posso dizer sem cometer nenhum erro teológico, que o rico para Deus é aquele que tem a ação do Espírito Santo ativa dentro do espírito dele. E aí eu vou falar a partir do nosso universo, que você pode se esquecer, mas você é pentecostal. Pastor, o que é ser um crente pentecostal? Você crê na atuação dos dons do Espírito Santo, no ministério do Espírito Santo, na experiência com o Espírito Santo, hoje, em você. Isso é o pentecostalismo. Fazendo um resumo. O quanto você sente Ele falando com você. Pastor, eu nunca ouvi a voz dele. Aí eu penso, meu Deus. Não, peraí, como é que você fala com ele? Como é que você fala com ele? Ué, eu tenho que falar com ele. Às vezes vem umas vozes. Hoje, anteontem, me veio um turbilhão de coisas, sabe? E parecia que ele estava falando comigo. Falei, peraí. Falei, Senhor misericórdia. Fechei a torneira. Não, peraí. Isso aqui é o contrário do que eu creio. O senhor tem que me dizer, eu estou errada. Eu fiquei escutando. Aí eu vi, não sou eu que estou dizendo, Cris. Então está repreendido. Se for minha mente, está repreendido. Se for o demônio, está repreendido. Se for o pensamento de alguém, está repreendido também. Está tudo repreendido. Por quê? Porque tem que prevalecer Ele. Você é pentecostal. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando Ele vier em sua glória, toda a liturgia, toda teologia, todo mandamento que você conhece, essa igreja conhecia ou não conhecia? O que você acha? Os grandes teólogos, os caras da mídia estavam lá. Os famosos estavam lá. Porque quanto mais famoso, mais igreja rica, grande, famosa. E ele diz assim, você diz, a sua ótica, igreja, você pensa, você se avalia, você diz, estou rico porque adquiri riquezas, não preciso de nada. Por isso que ele se apresenta como o amém. O que você tem? Porque tudo é meu. Tudo fui eu que criei. Tudo foi criado por mim. Mas você não me tem. Você não me reconhece. Então você não tem nada, não passa de um miserável, digno de compaixão. Pobre.
cego e que está a igreja de Laodiceia, ela confundia segurança financeira com segurança espiritual. Lá em Deuteronômio, Deus fala através de Moisés, né? O dia que você entrar na terra que o Senhor te der, e se você se esquecer do Senhor, do nome do Senhor, eu também vou me esquecer de você. Interessante que ele vai falando de pobreza e ele vai falando de cegueira, né? Interessante que Laodiceia também era um grande centro oftálmico. E ele vai dizendo assim, você está cego, né? E ele diz assim, dou-lhe um conselho, verso 18. Qual que é o conselho? Pega quem quer. Ele não te obriga, ele não me obriga. Dou-te um conselho. Compre de mim. Você acha que ele aceita que moeda? Dólar, euro, PicPay, Pix, cartão, Visa, Mar. O que você acha que ele aceita? O que você tem, na verdade, só mostra que você não tem. Dou-lhes um conselho, compre de mim ouro refinado pelo fogo, e você se tornará rico. Ai, meu Deus. Pastora, Jesus vende ouro? Vende. Ele vende ouro. Mas deixa eu te explicar de maneira rápida a qualidade desse ouro. Não é um ouro qualquer. Ele diz que é um ouro refinado pelo fogo. Vamos lá. Você sabe que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. E você sabe que o fogo representa, ele desce sobre você, ele mostra para você toda a sua condição e toda a sua verdade. Fala, pastora, deve ser uma experiência tão boa, né? É maravilhosa. Você sente vontade de cavar um buraco, enfiar e não sair nunca mais. Você fica assim, apavorado, transpassado, sabe? Com o que você vê de você mesmo. Fala assim, ele te mostra. Aí depois ele vai queimando. Pastor, como é que é esse queimar, né? Ele pega uma... como é que é o nome daquele negócio que queima? Maçarico. Maçarico. Ele pega um maçarico. Tem agora os culinários, né? Que é pra queimar. Não, mas pastor, ele vai pegar um maçarico. Não. Ele vai te mostrar. E aí você vai renunciar e deixar. Um exemplo, vou dar só um exemplo. Davi na eira de Araúna, quando Israel estava sendo punido com a peste por causa do pecado do censo que ele comete. Aí ele vê o anjo do Senhor entre o céu e a terra, né? E aí o profeta Natan diz assim, oferece uma oferta para o Senhor, que ele vai fazer cessar a peste. Davi corre lá e fala com o dono da eira, com o dono da terra, né? E fala, olha, eu preciso de bois, porque eu preciso oferecer um sacrifício para o Senhor. Araúna fala assim, mas o Senhor é o rei. A minha terra é toda sua, todos os meus bois são todos seus, o Senhor pode pegar o que o Senhor quiser e oferecer para o Senhor Deus. Aí Davi fala, ele usa uma frase que eu vou mandar você repetir comigo, que é para você gravar, que é para você entender o que é comprar ouro refinado de Jesus Cristo. Ele disse assim, Deus me livre de oferecer a Deus, algo que não me custe nada. Ele tá pedindo algo para você, para que você possa servi-lo, para que você possa ser um vaso cheio de óleo, para que você possa ser um vaso de honra na casa do seu Deus, porque os tempos se abreviam, como Paulo falou. Onde é que você está engastalhado? Pastora, eu estou engastalhado no dinheiro que eu tenho, porque eu tenho que ganhar dinheiro e aí eu não tenho tempo para as coisas de Deus, eu vivo exausto e morrendo.
Aí eu não tenho tempo de orar, nem de jejuar, nem de ir para a igreja, nem de fazer nada. Então, qual é a saída? Ganhe menos dinheiro. Isso é comprar o ouro de Jesus. Ganhe menos dinheiro, porque você precisa buscá-lo, você precisa ouvi-lo, ele precisa trabalhar dentro de você. Você precisa... Olha, tem coisas que ele só limpa de nós no trabalho. Porque você vai pegando cada coisa pela frente, cada tranqueira, você vou matar. Não, não pode, a ovelha é do Senhor, não é sua. Você não pode matar. Você não pode gritar, você não pode esculhambar, você não pode abandonar, e ele quer que você faça a sua parte. Você não pode fazer a parte da ovelha. Você não pode ser Deus na vida da ovelha, que às vezes vem a tentação, né, da gente querer ser Deus. Ah, ela precisa, o Senhor não fez, eu vou fazer. Não. Então você tem que saber exatamente, o Espírito Santo tem que te guiar. Ele tem que queimar dentro de você. E ele vai te pedir o que te custa. Ele vai te pedir a sua teimosia. Ele vai pedir para você: ah, pastor, é que eu não gosto de falar com ninguém. Eu só gosto de falar com gente legal. Eu só gosto de falar com os meus amigos. Ele vai te pedir. Ele vai tirar você do seu conforto. Porque um dos grandes fatores que causa mornidão é conforto. Aquela igreja estava confortável. Eu não tenho falta de nada. Estou confortável. Conforto não combina com o reino de Deus. Pastora, mas graças a Deus, porque eu não tenho conforto nenhum. Não. Então vamos lá, vou dar pistas, né, para você saber se você é uma pessoa que está confortavelmente, que está no seu conforto. Você é melindroso? Pastor, o que é melindroso? É que se falar assim eu saio da igreja, se dizer assim eu também saio, se não me deixar fazer isso aqui eu também saio, se me mandar fazer aquilo eu saio. O que é isso? Eu tenho que ficar do meu jeito. Conforto. Isso é conforto, né? Tem gente que a pastora, não, e sem contar, né, pessoas mimadas. É que eu cresci na igreja, né? Já são... E quando eu me lembro dos crentes de antigamente, como eles sofriam, porque a vida, o Brasil, ele era pior, a economia era pior, a situação da igreja era pior. Você lembra da sua infância, Nelson? Você acha que era pior? Financeiramente? Não era muito pior, muito mais difícil? Os médicos, se hoje você reclama do SUS, você tinha que conhecer o INPS, que nem todo mundo podia consultar, tinha que ter carteira assinada para ter direito. É isso, Mary? Pegou essa. Quem não tivesse o INPS, nem médico público tinha acesso, nem morrer na fila podia, morria em casa mesmo. Era muito mais difícil. A alimentação era muito mais precária. As pessoas tinham muito menos acesso. Para começar, não tinha shopping center. Então, quem não tinha dinheiro para viajar para os grandes centros, não tinha... Tinha pessoas que nasciam e morriam sem nunca ter entrado dentro de uma loja. Eu conheci pessoas idosas que não tinham conhecido televisão na década de 90. Porque nasceu na roça e não tinha energia elétrica. Não tinha geladeira. Você entende? O sofrimento. E os crentes, você acha que tinha goleiro crente como tem hoje? Ator famoso crente? Você acha que tinha rico falando que é crente igual tem hoje? Não, crente eram os pobrezinhos, fanáticos, né? Lá no Rio chamava de Bíblia. Era o maior preconceito, maior discriminação, era
o chamado. Aí a gente fala assim, peraí, os crentes estão mais ricos, cheios da tecnologia, recebido da grande mídia, e aí não aguenta nada, está sempre querendo desviar, apostatar, reclamando, perturbando, caindo. Que é isso? Você tem que ver se a sua ótica sobre a sua espiritualidade, se você, já tem que terminar, se você já trouxe para a sua alma a riqueza que você precisa, porque alma miserável não vai entrar no céu. Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito, não de alma. Não de alma. Pastora, qual que é a diferença? Pobre de espírito, você sabe que quem tem tudo é Ele. Ele é o amém. Ele é a testemunha fiel. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é para onde tudo que foi criado converge. Eu não tenho nada e eu não sou. Eu estou sendo construído por Ele, dia após dia. Eu dependo da palavra dEle, da luz dEle, da mão dEle, do consolo dEle, da presença dEle, do livramento dEle, da cura dEle, do louvor, que Ele receba o meu louvor e que eu seja um servo dEle. Eu dependo que eu seja um servo dEle. Porque se eu não for um servo dEle, eu não vou ser nada dEle. Porque não dá para eu ser senhor. Você entendeu essa parte? Então, qual é a alma rica? É a alma serviçal. É a alma que tem bacia e toalha na mão. Quanto mais os pés do irmão você lava, seca, serve, mais ele vai enriquecendo a sua alma. Porque isso mostra que você não está vivendo na sua direção. Na sua direção você vem em primeiro lugar. E você vem em segundo. Tem gente que vem em terceiro. Tem gente que, depois do quinto lugar, eu agora posso pensar em alguém. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto. Pensar em alguém. Um pedacinho, né? Uma pontinha assim pro outro. Quem sabe? Fato é que ele diz assim, olha, eu estou a ponto de tirar você de dentro de mim. Então, ó, ele compra roupas brancas, né? Vestir para cobrir a nudez, colírio, né? Você precisa enxergar certo. Será que você está enxergando de maneira correta? Te repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Né? Aí ele diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Segue a comunhão. Vai restaurar a comunhão. Porque a igreja era de Jesus. Era uma igreja. Virou comunidade. Tem um monte de igreja comunidade. Pastora, qual a diferença? Comunidade é um agrupamento de pessoas, onde pessoas vivem uma fé em comum, cantam em comum, até fazem coisas juntas, mas ele não é o cabeça. Ele não está dentro e ele está a ponto de vomitar. Isso é muito sério. Então nós precisamos saber qual é o olhar que ele tem sobre nós. E dependermos do Espírito Santo. Você precisa orar. Pastora, não tem para onde correr. Eu tenho isso para te falar. Não, pastora, eu não consigo orar. Não tem. Você entendeu essa parte? Ou você reserve tempo para oração. E tem mais. Você precisa ter experiência com o Espírito Santo. João disse assim a respeito de Jesus: eu vos batizo com água. Após mim virá aquele que vos batizará com fogo. Você precisa buscar e perseguir o batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas. Orar em línguas estranhas.
ter discernimento. Fala, pastor, mas, então peraí, então vou ter que ter assim aquele tremor. Não, pode ser, mas isso aí é uma manifestação. Isso não é o batismo de fogo. O batismo de fogo é quando ele queima. Ele destrói a tua injustiça. Ele destrói os seus apegos. Pastora, dói. Mata, inclusive. O velho homem fica sem força. Morre. Sabe qual é o grande problema? As pessoas querem conciliar a igreja com o mundo. Conciliar. Fala, mas eu não tenho que ter contatos? Eu tenho, mas quanto isso te custa? A custa de quê? Aí, né, seus filhos, né? Seus filhos. Ontem eu estava conversando com a Daiane, mãe. Quando a gente era adolescente, né? A gente tinha contato com o pessoal da igreja, com o pessoal da escola e depois com o pessoal da igreja. Eu não podia ir em nenhuma festa, eu não podia ir, impedida, claramente, sim. Impedida? Hoje, se ela quiser, não é? E aguentar, obviamente, ela pode ir para onde ela quiser. Mas foi ensinada. Por quê? Porque não tem outro jeito. Se você parar diante da palavra e orar, mas sabe qual é o problema? Não, mas isso aqui ele não está falando. Não, isso aqui, não. Isso ela está falando porque não é ela. Isso aqui ela está dizendo porque não é ela, isso aqui. Aí vai construindo a sua opinião. Não, mas Deus me recebe assim, Deus conhece o meu coração. Jesus foi pedagogo, didático. Ó, você pensa que é assim. Tá bom. Agora eu vou dizer o seu real estado. Alma rica, espírito pobre. Diante dele. Lembrando que dinheiro não enriquece a alma. Pastor, dinheiro é ruim? Não, eu li, por isso que eu fiz questão de conversar com Paulo, mostrar que Paulo te instrui a ganhar dinheiro, a ter profissão, a cuidar da família, mas o seu apego tem que ser nele. E o que você tiver que oferecer tem que ser através dele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quando você morrer, ou ele voltar, que dá o mesmo para você, para mim, ou for arrebatado, né? A sua liturgia, a sua teologia, o seu conhecimento da palavra, o seu dinheiro, o seu carrão, a sua casona, os seus posts maravilhosos, não vão valer nada. Não vão valer nada. Porque da sua alma depende o seu corpo, e não o contrário. Só isso que é para você gravar. Jesus falou assim, que os que não tinham Deus, né, os incrédulos também se preocupavam com o que comer e o que vestir. Ele disse assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E aí ele usa duas alegorias. Ele usa as aves que não semeiam e não plantam, e o Pai do céu as alimenta. E ele mostra os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então o que é que Jesus quer dizer? Se você tiver a obra do Espírito, se o Espírito puder te provar pelo fogo, isso aqui é meu. Ok, isso aqui é meu, ok? Isso aqui bate com a minha justiça. Eu que te falei, ok? Eu que te falei, ok? Isso aqui é ser provado pelo fogo.
Senhor, eu me acho tão maravilhoso. Não, mas eu não estou te falando isso não. Senhor, eu me acho tão nada, tão fracassado, tão pecador. Não, mas eu também não estou te falando isso não. Só vai ficar o que você tiver construído nele. Ele é o céu da tua eternidade. Então, eu te sugiro, agora fazer como? Eu te aconselho a que busques o Espírito Santo. Que busque o batismo com o Espírito Santo. Que busque ser aprovado pelo fogo do Espírito Santo. Que não fique com a sua opinião. A menos que ele fale assim, tá certo, né? Porque Pedro tinha uma opinião, né? Pedro achava que ele era o herói da Bíblia. O santo dos santos. Simão Pedro. Jesus não é. Depois, ó, chora amargamente e volta a pescar, né? Então, a sua opinião tem que passar pelo fogo. Compre de mim ouro refinado. Colírio, você tem que ver certo. Mas por que colírio? Primeira coisa é lágrima. Aqui, tem que encerrar, João. Você já chorou 1 minuto na presença dele? Senhor, tem de misericórdia e compaixão. Essa loucura, essa doideira, essa inércia, Senhor. Já? Não, você nunca orou, nunca chorou na presença dele? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. É que eu esqueci a música, eu não acho ela em lugar nenhum. Chore na presença de Deus, derrama suas lágrimas na graça que do céu desceu. Chore na presença de Deus, só Ele que trará respostas para os problemas seus. Você precisa chorar. Compra o colírio dele. Você tem que ver certo. Você tem que ver se ele aprova. Senhor, é isso mesmo? Ou estou doido? Ou estou fantasiando? Estou numa ótica própria? Numa realidade paralela? Abduzida? Senhor, Senhor. E se você pedir, Jesus é que disse isso, não é? Se o filho pedir um pão, jamais dará uma pedra. Se pedir o Espírito Santo, ele nunca dará o demônio. Ele que falou isso. Voltando em Paulo, casados como se não tivessem casados. Alegrando-se, né, ou folgando-se, né? Depende da tradução, como se não estivesse folgado. Sofrendo como se não tivesse sofrido. Por quê? Porque ele te apresenta uma obra mais urgente e os tempos se abreviam. Nós não temos o tempo que pensamos que temos. Que ele possa falar com mais profundidade. Em cada coração se coloca de pé. Os irmãos que vão nos ajudar na mesa podem se posicionar. Eu quero convidar você a colocar sua mão direita sobre o seu coração. E começar a falar com Ele. É uma hora muito santa, muito sagrada. Ele preparou este momento, Ele nos deu uma ordem. Ele disse: fazer isto em memória de mim. É Ele que mandou. Ele disse: isto é o meu corpo,
você é chamado de corpo. Pouco tempo nos resta. E ele disse que os mornos serão vomitados. E ele disse, eu deixo um conselho. De mim. Eu não sei se você sofre porque tem dinheiro, ou se sofre porque não tem dinheiro, que dá no mesmo. Ah, pastora, esse sermão não é para mim, né? Porque eu sempre tive pouco dinheiro e por isso você vive descontente. E por isso você vive murmurando, e por isso você é sovina, ávaro, insatisfeito, se acredita pior do que os outros. Não, então você tem um problema. Porque nós temos um Deus que tem prazer em dar coisas boas para os filhos. Jesus, ele disse isso, né? Se vocês que são ruins, maus, né, dão coisas boas, que dirá vosso Pai que está nos céus. Mas ele não veio para te dar mansões. Ele pode te dar, mas ele não veio para te dar. E você não precisa de mansões. Eu queria que você pedisse ao Espírito Santo para te revelar que você tem mais do que você precisa, por menos que você pense que tenha. Ele te deu a vida. Fala, pastora, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que ele preparou para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de ninguém. Hoje eu quero desafiar você a superar o que você passou e agradecer pelo que ele está preparando para você. Aleluia. Os irmãos não podem servir. Pegue os elementos, não coma, mas apresente aos céus. Que na cruz por nós
conta, João registra, que aquele que é o meu Senhor, aquele que é o seu Senhor, aquele que comprou a minha alma, aleluia, Ele é o dono da minha alma. Amém. Ele é o dono do meu coração. Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono da minha existência. Aleluia. Aleluia. Presta atenção. Quando João registra assim, no princípio é o verbo, nunca houve um instante em que ele não existisse. Nunca houve um momento e nunca haverá. Vai terminar o tempo. Aleluia! E continuamos nele. Aleluia! Você entendeu essa parte? Nunca houve um segundo, uma fração de segundo. Nunca existiu nada sem ele. Glória a Deus. Obrigado. E quando esse tempo passar, ele será o nosso tempo. Ele será a nossa eternidade. Pede para ele para derramar sobre você graça. Sua oração. Pastor, o que é graça? É saber que nós não tínhamos nada. Tínhamos sentença e condenação. Mas hoje Ele nos chamou. E a partir do momento que Ele te salvou, você passou a ser. E Ele apagou tudo que você fez antes. Aleluia! E você se tornou uma construção. Mas Ele está gerindo essa construção. E Ele vai te mostrando. Fala, Senhor, eu preciso ver. Eu preciso comprar colírio. Fala para Ele, Senhor, eu preciso ver o seu trabalhar, a força do seu poder. Fala para Ele, Senhor, eu estou aqui e eu quero que Tu reveles para mim com mais intensidade dentro do meu espírito a sua graça. Derrama sobre mim, Senhor, a sua graça, Senhor, para que eu possa ver, para que eu possa entender, meu Deus, para que eu possa me encontrar comigo mesmo. Fala com Ele. E o teu fogo queimar a impureza, a distorção, o desvio, o equívoco. Fala com Ele. Senhor, eu preciso comprar roupas brancas, Senhor. Roupas brancas, Senhor. Eu preciso comprar roupas brancas. Eu preciso dizer, não, isso aqui não é para mim. Essa companhia não é para mim. Esse sentimento não é para mim. Essa verdade, ela não é para mim. Eu tenho uma verdade. E essa verdade, ela tem nome. E fala, Senhor, o Senhor é o amém. O Senhor é a testemunha fiel. Senhor, venha visitar o meu coração. Venha curar. Meu Deus, venha curar. Você tem mágoa contra alguém? Perdoe. 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 Fala, Senhor, eu entendi. Quem sou eu para julgar?
Me perdoa por ter ficado tanto tempo neste lugar, ter feito tanta coisa desgraçada, miserável, com o mal que me fizeram. Mas eu conheci aquele que, recebendo o mal, fez o bem. Aquele que chamou o traidor de amigo. Ai, aleluia. Aleluia. Derrama, Senhor. Derrama da sua graça. As coisas que eu tenho feito e eu sei que não é para fazer, eu já sei. Eu preciso de força, eu quero força, Senhor. Fala com Ele. Eu quero não fazer mais. Eu já tenho prova que o pecado me mata, que o pecado traz a morte eterna. Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração, meu Deus. Sonda a minha alma. Sonda o meu espírito, meu Deus. Sonda a minha mente e sonda os meus caminhos. Levanta para o alto, irmãos. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ordenei, que na noite em que foi traído, tendo tomado o pão e dado graças, aleluia, partiu e disse: dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Aleluia. Que é dado por vós. Obrigado, meu Deus. O que é que você tem? Que Ele te deu. Aleluia. Aleluia. Receba-o agora. Fala: Senhor, eu vou comer este pão e vou ser modificado. Porque eu vou deixar o Senhor trabalhar. Eu vou escolher. Eu vou comprar ouro fino, refinado pelo fogo. Eu vou comprar colírio. Aleluia. Aleluia. Eu vou comprar roupa branca. Eu vou comprar roupa branca, Senhor. Aleluia. Todas as vezes que comerdes deste pão, aleluia. Todas as vezes. Oh, aleluia. Fala comigo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Que é entregue por vós. Que é entregue por vós. Fazer isto. Fazer isto. Em memória de mim. Em memória de mim. Sabe o que significa isso? Para você se tornar igual a Ele. Amém. Para você fazer o que Ele quer. Glória a Deus. Para você deixar de ser guiado pelo pecado e pela sua opinião. Para você receber a opinião dele. Amém. Aleluia. Comamos todos. Meu maior tesouro. Aleluia. És tudo que tenho. És tudo que tenho, Senhor. Amém. Unge as minhas mãos. Fala para Ele.
para eu administrar certas coisas que o Senhor me cede. Nada é meu. Nada é meu. Eu sou fonte de águas. Eu sou fonte de águas para a minha família. Eu sou fonte de águas para a minha igreja. Eu sou fonte de águas para aqueles que têm sede. Aleluia, Deus. Levanta para o alto o cálice, semelhantemente depois de cear. Aleluia. Ele tomou o cálice e disse: este cálice, aleluia, é a nova aliança no meu sangue. É a nova vida. É a nova pessoa que você se tornou. Amém. Tudo começa com o sangue. É um recomeço para a eternidade. Aleluia. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Glória a Deus. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Levanta. Levanta sua mão direita para Ele. Começa a adorar. Começa a agradecer. Começa a glorificar. Aleluia. Nada me afeta, nada me atinge, nada me define. Aleluia. Vai repreendendo depressões, enfermidades, doenças, falta de paz, predomínio de angústia. Falando em Ele. Ele te deu uma vida nova. Em nome de Jesus. Não me lance fora de ti. Amém.
Jesus, nesta noite, toca-me com o fogo do teu Espírito. Queima toda confusão. Queima toda divisão. Queima toda imagem idealizada. Eu tenho de mim. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser erguido diante da sua presença. Aleluia. Eu orei agora para entrar na sua família. Estamos encerrando. Mas tem casas que ele precisa entrar. Quartos que ele precisa entrar. Cozinhas que ele precisa entrar. Apresenta a sua casa ao Senhor agora. Com as suas palavras, sua casa. O que acontece lá dentro? Sua casa. Sua casa. Fala, Senhor, eu quero te apresentar o quarto da minha casa. Os quartos, quero apresentar a cozinha. Quero apresentar a despensa. Quero apresentar a sala de estar. Sua casa tem alegria, solidariedade. Na sua casa tem paciência. Na sua casa tem oração. Na sua casa tem profecia. Você profetiza lá dentro. Profetiza sobre a sua casa. Profetiza coisas novas, coisas definidas. Coisas definidas. Fala, eu preciso de uma casa, eu quero morar numa casa e eu preciso que essa casa seja um lar. Profetiza. Profetiza uma família. Profetiza uma família que seja ajustada pela palavra, pelo Espírito. Profetiza. Apresenta a tua casa. Apresenta a tua casa. As palavras de maldições, os pecados. Profetiza. Falta de paciência. Profetiza. Fala, Senhor, assim como o Senhor vai trabalhar em mim, trabalha na minha família e trabalha na minha casa. E presta atenção. Eu vejo grandes restaurações. Aleluia. Porque o Espírito Santo me mostra grandes restaurações. Aleluia. Grandes conquistas. Grandes estruturações. Ele me mostra portas sendo abertas, jardins sendo plantados. Aleluia. 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 Fala, Senhor, eu quero uma família que te reflita. Que reflita o teu amor. Fala com ele, Senhor, eu preciso de uma família. Eu quero te glorificar. Compra esta briga. E fala, entra na minha vida. Entra com uma espada de divisão. Ajusta o que tem que ser ajustado. E me ensina, Senhor, a cuidar das coisas desta vida. E me ensina a refletir nelas a mordomia que simboliza a gestão do teu Espírito. O seu Espírito que é que vai ser o gestor da minha casa, da minha família, da minha vida. Obrigada, Senhor, por essa reunião. Leva para os nossos lares, guardados e protegidos pela tua mão. E livra-nos de todo acidente, de todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos vós. E que crê, diga amém. Queridos, domingo que vem é pouco de primícias. Presta atenção. Faz um inventário da sua casa. Porque você vai vir para apresentar o primeiro para Deus, o primeiro da tua vida. Então se prepara, começa hoje, apresentando a tua casa, sua cabeça, sua mente, suas ideias, seus sentimentos. Faz um inventário, porque, presta atenção, se você orar e jejuar, o Espírito Santo ele vai te mostrar coisas que Deus vai intervir. Amém. E aí você vai escrever, e aí você vai trazer que eu vou ungir aqui. Você entendeu ou não? Amém. Quem vai fazer o inventário? Eu. Você. Você vai olhar para uma necessidade, mas
dele. Ele vai queimar dentro de você, ó. Vou providenciar isso aqui. Vai trazer. Amém? Amém. Cumprimento a pessoa.